Mas tem mais. O que significa ser um cristão? Significa que Cristo partilhou sobre nós também a sua unção sacerdotal, para podermos então oferecer nossa própria vida como um sacrifício espiritual a Deus. Cristo, meus irmãos, foi ordenado por Deus o Pai e ungido pelo Espírito Santo, não apenas para ser nosso supremo profeta, mas o sumo sacerdote, como aprendemos em nosso catecismo. Nosso único sumo sacerdote, o qual por um único sacrifício do seu corpo nos remiu e intercede continuamente por nós diante do Pai. Por isso lemos em Hebreus, no capítulo 4, por causa dele, o supremo ou o sumo sacerdote, lemos em Hebreus 4, do verso 14 ao 16. Portanto, é por isso que essas palavras são válidas para nós. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, não que foi para um tabernáculo humano, feito por mãos humanas, mas que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, por causa disso, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude em momento de necessidade, em ocasião oportuna. É por causa disso. A função de um sacerdote era oferecer sacrifícios a Deus em favor do povo. Cristo é o nosso sumo sacerdote, aquele que se ofereceu em nosso favor e ofereceu um sacrifício perfeito por nós. O sumo sacerdote era o único que podia entrar no Santo dos Santos, não era qualquer um não, somente o sumo sacerdote. Uma vez por ano ele fazia isso, para apresentar diante de Deus em favor do seu povo. Cristo está hoje diante de Deus, meus irmãos, e de lá ele ora, ele intercede por nós, sempre. Lemos em Romanos 8, 33 e 34, justamente assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É o que ele faz agora nos céus. E é o que ele continua a fazer por nós. Ele não está numa rede nos céus. Ele está trabalhando em nosso favor, intercedendo por nós. A pergunta, entendendo então que ele é o sumo sacerdote que nos dá acesso ao trono da graça de Deus, a pergunta: o que isso tem a ver com cada um de nós em particular? O que isso tem a ver com você, meu irmão? Romanos 12, verso 1, nos mostra o que isso tem a ver com cada um de nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Cristo partilhou com a igreja, com os membros de seu corpo, esse ofício sacerdotal. Lemos em Marcos 15, versos 37 e 38. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Ele rompeu o limite aqui. A separação. Mateus 27, 51. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Meus irmãos, o fato de Cristo ser o nosso supremo, o nosso sumo sacerdote, nos ensina que devemos nos apresentar a Deus como sacrifício vivo e agradável. Nossa vida, então, baseada nisso, deve ser um culto ao Senhor. Essa é a implicação. Essa é a consequência. Se somos cristãos, somos logo sacerdotes por meio de Cristo. Ora, nós somos geração santa, sacerdócio real, povo adquirido. Então devemos oferecer nossa vida como culto ao Senhor. E significa dizer, então,
que por conta disso é que nós podemos orar a Deus. É por causa disso que podemos buscá-lo de todo o coração. Do contrário, como poderíamos ser ouvidos por Deus? Não é assim como algumas pessoas pensam. Algumas pessoas tratam a presença de Deus, o culto, a atividade de culto ao Senhor, como se fosse uma coisa boba, banal, sem importância, como se qualquer um entrasse. Há tantas pessoas que estão agarradas a jargões religiosos brasileiros e acham que Deus, nesse sentido, entre aspas, é de todos. Que eu não tenho que ter um compromisso real com Cristo. E a hora que eu quiser, sem Cristo, eu entro na presença de Deus. Todos. A única razão para podermos entrar é porque Cristo, o sumo sacerdote, entrou nos céus, está no trono e intercede por nós. Essa é a razão. E por conta disso, meus irmãos, é que podemos orar. Deus nos ouve por causa disso. Nos ouve por causa disso. E nós adoramos a Deus por causa disso. Lembre-se, era qualquer um que podia entrar no Santo dos Santos? Não. Era qualquer um que podia entrar no tabernáculo? Não. Era restrito. Quem nos deu acesso, não é, a essa comunhão com Deus foi Jesus Cristo, o sumo sacerdote. E por isso podemos orar. Orar a Deus por nossa própria vida. Orar pelos nossos irmãos. Efésios 6, verso 18 nos diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós podemos orar por nossa própria vida e pelos nossos irmãos por causa disso. Pessoas que se dizem cristãs e não oram, não gastam tempo, não têm uma vida devocional, orando e buscando a Deus em favor de si mesmos e de seus irmãos, estão agindo como se não tivessem acesso a Deus. Será que é correto dizer que alguém que se diz cristão e não busca Deus, e não ora a Deus, e não adora a Deus, e se afasta da sua congregação, é um cristão de fato? Porque se nós recebemos acesso a Ele por meio disso, por meio de Cristo, como podemos nos afastar dessa bênção então? Eu só não tomo posse disso e eu só não aproveito se eu não for um cristão de fato, se eu não tiver acesso. Eu não posso entrar sem Cristo. Então, se eu não estou entrando, pode ser que eu não tenha Cristo, que Ele não seja o meu sumo sacerdote, que eu não tenha esse acesso ainda. Porque se eu for um cristão, esse novo e vivo caminho que Ele preparou para nós, para cada um de nós, não é? Que Ele preparou para mim, está aberto. Eu posso entrar. E cada um daqueles que creem em Jesus Cristo de todo o coração podem entrar também. Por isso, a pergunta fica para a reflexão de cada um. Você é verdadeiramente um cristão? É um sacerdote? Você tem convicção de que você, em nome de Cristo, tem acesso ao trono de Deus? Se você tem essa consciência, não negligencie essa bênção. Não dá para imaginar. Tenta imaginar isso aqui. Os sacerdotes, eles tinham turnos de trabalho. Eram limitados. Eles se aposentavam. Eram substituídos. Não é? Dentro da família levítica ali, alguns deles eram escolhidos para estarem ali. Imagine o que é da casa de um daqueles filhos de Levi, separados para o sacerdócio, algum dos sacerdotes nos chamar: agora é sua vez de prestar o serviço sagrado do Senhor. E o sacerdote dizendo bem assim: eita, eu não quero não. É inimaginável um sacerdote naquele período se ausentar da sua função. Inimaginável. Não faz o menor sentido. Não tem esse negócio de, naquele período, o sacerdote faltar ao culto. De na hora do trabalho sacerdotal eles não estarem ali. Não faz sentido isso. Do mesmo jeito não faz sentido para nós, como cristãos, nos ausentarmos do nosso serviço ao Senhor, de adoração, de apresentar a Ele a nossa vida como um culto racional. Quem é cristão adora a Deus.
não se afasta de sua santa congregação.